Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 11 de abril de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Twitter @pastor J.R. Vargas. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Hoje você concorre, olha só, que bênção. Isso aqui é o Ministério Sarando a Terra Ferida para abençoar o seu coração hoje com o CD Vivendo o Impossível. E esta é a canção tema do CD. Tem também. Quem estiver perdido vai se achar. Aquele que partiu em breve vai voltar. Esta é a Léa Mendonça. Você concorre hoje ao DVD da Léa Mendonça, o DVD Recordações, e ao CD Vivendo o Impossível do Ministério Sarando a Terra Ferida. Quer? Ligue 2461-0093 e participe com a gente aqui agora, aqui na 93 FM. Sempre muito bom ter você com a gente aqui, olha, no nosso Face. Alô, galera do Face, tá no Face aí? Galera do Face. No Facebook da 93 FM. É, minha gente, a galera do Face participando com a gente aqui. Já temos aqui uma foto sensacional. Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos e eu já estamos aqui no nosso Face, sob a foto, sob o nosso post da foto. Você coloca a sua opinião, seus posicionamentos sobre o nosso assunto de hoje, o nosso Debate 93 de hoje. Vai ser bom demais ter a sua participação no meu Twitter, @pastor J.R. Vargas, @pastor J.R. Vargas, porque afinal de contas, minha gente, já começou. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. Ah, JR, diz aqui uma de nossas queridas ouvintes, eu estou decepcionada com muitos crentes, diz ela. Trabalho em uma empresa em que a minha chefe e duas colegas, elas são evangélicas, mas não dão o menor testemunho. São falsas, mesquinhas, grosseiras, vingativas e bajuladoras. É impossível tolerar isso. O que está acontecendo com essas pessoas, hein? Porque hoje, para alguns, quase tudo no evangelho é relativo e permitido. Como mostrar e fazer as pessoas entenderem que estão sendo motivo de escândalo para o nome de Deus? É possível voltar ao evangelho puro e simples? Que pensa você sobre este assunto? Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Pastor Alessandro Alvarenga, da Igreja do Nazareno em Nilópolis, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor destacou a frase inicial, estou decepcionada com muitos crentes. Por que o senhor destacou essa frase, pastor? Bom dia, J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, você que está nos acompanhando nesta manhã, bom dia aos debatedores. J.R., eu achei muito interessante assim esse início de e-mail, porque nós notamos uma pessoa muito preocupada e até mesmo frustrada com o testemunho pessoal de alguns membros da igreja, de alguns cristãos. E eu queria dizer para essa ouvinte, como muitos outros também que estão preocupados com como as coisas estão andando dentro das igrejas, que essa preocupação, esse tipo de preocupação, não é algo novo.
e nem só dessa pessoa, mas é algo que incomoda e que preocupa o próprio Deus na questão do testemunho pessoal. Então achei interessante e acredito que até o final desse debate muitas pessoas serão abençoadas, serão esclarecidas com relação a esse tema. Pastor Eduardo Gonçalves, da Assembleia de Deus de Vila Pacaembu, em Queimados, bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O senhor acha que tem muita gente também decepcionada com alguns crentes, pastor? Bom dia, JR, bom dia aos colegas aqui, bom dia a toda a audiência da 93, nessa manhã de debate, um prazer estar aqui mais uma vez. Acho que tem sido uma crescente. Observando de uma maneira proporcional, claro que à medida que o povo evangélico cresce, à medida que há uma aceitação maior, um crescimento do povo evangélico no Brasil, no mundo, essa insatisfação, esses comportamentos não adequados, eles vão crescendo também junto, proporcionalmente. E acho que sim, acho que há muita gente satisfeita, acho que muita gente reclama, observa o comportamento alheio e é um caso realmente a se pensar. Muito bem, a nossa menina da mesa de hoje, missionária Kátia Regina, do Campo Missionário Atos dos Apóstolos, bom dia, seja bem-vinda. Tem muita gente aí, pastora, que também está decepcionada ou não está, na sua opinião? Isso é um ponto muito peculiar ali da nossa ouvinte. Muito bom dia, JR, bom dia nossos amados ouvintes, a todos os demais debatedores. É uma verdade. Existem muitas pessoas hoje que estão decepcionadas com outras dentro da igreja, mas eu percebo também, nós vamos discutir ao longo do debate todas as questões desse ponto em si, mas eu percebo também que decepção é uma coisa natural ao ser humano. Nós podemos nos decepcionar dentro de nossa família, podemos nos decepcionar com a desobediência de um filho, nós podemos nos decepcionar com o nosso relacionamento conjugal e também dentro da igreja, porque onde existe o ser humano há imperfeição. O que vai fazer a diferença é a expectativa que eu coloco no outro. Quanto mais expectativas eu colocar, mais eu vou me decepcionar. Muito bem. Com a gente no programa de hoje também o pastor Rodrigo Lourenço, da Igreja de Nova Vida em Itaguaí. Muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. A primeira frase que a nossa ouvinte nos encaminha por e-mail: estou decepcionada com muitos crentes. Já temos aqui um consenso na nossa mesa que de fato é uma questão real, gente de carne e osso. Nós vamos ter problemas, vamos ter decepções, vamos ter esse tipo de desapontamento, mas aqui a nossa ouvinte, o tom da nossa ouvinte é exatamente em cima de algumas pessoas que ela realmente esperava que tivesse um comportamento melhor do que esse. Só acredita que muita gente está se decepcionando exatamente com aqueles que nós não esperávamos exatamente isso, pastor. O que pensa o senhor? Bom dia, JR, bom dia aos companheiros da mesa, aos ouvintes. Bem, JR, eu entendo o seguinte, tudo depende do prisma que você tem colocado em sua vida, o foco. Porque se a gente pautar a nossa visão naquilo que é humano, no homem em si, a gente vai, obviamente, se decepcionar porque o homem é falho, né? Cada qual de nós aqui à mesa e, enfim, não é por sermos pastores, missionários, etc., que nós não somos efetivamente falhos, até porque somos feitos de carne e osso. Se falhamos, cometemos atitudes equivocadas. Mas se a gente coloca o foco no homem, fatalmente, se o homem cai, nós estamos fadados à queda também. Então, o que eu entendo, assim, que eu deixo para essa ouvinte dessa primeira frase é o seguinte: minha irmã, não coloque os olhos nas atitudes que os homens fazem. Eu sei que é difícil, é uma linha muito tênue diferenciar isso, mas eu fico com uma oração de Josafá: porém os meus olhos estão postos em ti. Então é isso que eu, de entrada aqui, eu deixo para essa ouvinte. Obviamente, nós estamos nos decepcionando com pessoas que muitas vezes nós acharíamos que nunca cairiam, mas a Bíblia diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus, e isso aí acontece de fato, tudo depende do nosso foco. Decepcionados, não é fácil lidar com a decepção, a questão é das mais graves, complexas, e na verdade a gente precisa levantar a cabeça e partir para cima. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Com ela, a estilosa Marcela Bastos. Bom dia, Marcela. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. A pesquisa é bem clara hoje. Você conhece aí algum crente que vive assim a teoria do tudo é relativo, tudo é permitido, nada a ver?
78% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem sim, viu, JR? É um número bem alto. Eu quero aproveitar e convidar você que ainda não curtiu a página oficial do J.R. Vargas lá no nosso Facebook. Entra lá, facebook.com/JR Vargas, para você saber qual é a página oficial dele. Você vai ver que lá em cima a capa tá ligada ao som gospel. Aqui no nosso Face da 93 FM, a opinião dos nossos amados. Estou na página da 93 agora. Aqui a Jéssica Castilho dizendo simplesmente é o fim dos tempos. Tudo isso está escrito na Bíblia. A Rosilane mandando um alô aqui para todo mundo. Muito obrigado, minha querida. Deus te abençoe sempre. O Paulo de Deus dizendo: JR, a palavra do Senhor é bem clara. Há muitos ímpios fazendo o papel de justos e justos fazendo o papel de ímpios. Rapaz. A Joelma dizendo aqui: bom dia, queridos. Quero deixar um beijo enorme para todos da 93. Quero agradecer o seu carinho, minha queridíssima ouvinte, e a todo mundo participando aqui: a Ruth, Jadiel, Priscila da Silva, Miqueias Lucas, Rutilene Rodrigues, Márcio Sami, Leandro Silva, Luiz Viana, Cleide Flor, Marcelo Garcês, Adriana Guaimara, Roberta Kelly, Semira Aparecida, Anastácia Holanda, Jucimara Santos, Eni Ramos, Betânia Coutinho, Beatriz Amâncio, Márcio Sami, aqui Gabriel Rangel, muito obrigado. Aqui é o Pablo Torres, José Augusto Rio, aqui é a Alexandra Ferreira, Ana Paula e essa galera toda participando comigo aqui no nosso Debate 93 de hoje. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Estamos juntos no Debate 93. A nossa ouvinte descreve um pouco mais a situação, dizendo que trabalha em uma empresa em que a sua chefe e suas colegas são evangélicas, mas não dão o menor testemunho, diz ela. São falsas, mesquinhas, grosseiras, vingativas e bajuladoras. Eu consulto aos companheiros que estão aqui à mesa, os 4 irmãos que estão conosco hoje aqui, se essas características combinam com a fé cristã. Falsas, mesquinhas, grosseiras, vingativas e bajuladoras. Pergunta retórica, mas pergunta que eu quero ouvir, mas eu quero ouvir. Uma retórica que eu quero ouvir. É claro que não. Na verdade, elas são adjetivos que não combinam não só com quem pratica a fé cristã, mas nem com gente de caráter combina, né? Não precisa nem ser crente para poder ser reprovável na vida de alguém. Esse tipo de atitude chega a ser assustador, né? Porque é um despejar de adjetivos tão ruins, tão desagradáveis, que a gente quase chega, perde o fôlego, né? Falsa, mesquinha, grosseira, vingativa. Olha, aquela irmã ali, ela é uma bênção. Só que ela é falsa, mesquinha, grosseira, vingativa e bajuladora. A gente tenta, de alguma maneira, pensar na possibilidade disso estar um pouco maximizado, né? Exagerado. Um pouco exagerado, porque acho que para alguém reunir todas essas características. Mas são 3 pessoas, pelo menos 3 ali, ó. 2 colegas e amiga. Aí tá bem, tá bem dividido. Tá bem distribuído. O que vocês pensam aí, companheiros? Ô, JR, oi, querido. Eu acho o seguinte. Bom dia. Existe muita gente hoje falando que é evangélica, né? Ser evangélico hoje virou um grande hobby de muita gente. E na verdade, quando a gente consulta a igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que depois de um tempo, capítulo 11 de Atos, se não me engano, é que os discípulos são efetivamente chamados de cristãos. Lá em Antioquia. Antioquia, perfeitamente. E aí a palavra cristão significa pequenos cristos, ou seja, o testemunho dos discípulos falou mais alto do que propriamente as próprias palavras deles, né? Então, assim, tem muito, eu repito, eu não sei até que ponto essas pessoas entraram na igreja, já estão um bom tempo, porque nós temos talvez 2 linhas de pensamento aqui, pessoas que estão num processo de conversão, acabaram de entrar na igreja agora eu sou evangélico, estou na igreja, mas os frutos da carne estão sendo mortificados permanentemente, as pessoas estão num processo contínuo de maturação e de conversão, ou também existem as pessoas que estão na igreja para enganar, né? Apenas fazendo da igreja um ponto de encontro, e aí efetivamente isso acontece hoje muito dentro das igrejas. Isso não é algo de se gente que está, mas não é. Não é isso aí. É isso, gente? Também do novo nascimento. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas de fato ainda não nasceram de novo. E para ser deselegante, né? É algo natural, para ser mesquinho, para ser bajulador, para que não haja perdão, para que seja vingativo, para que não haja verdade, para que haja falsidade, essas pessoas de fato ainda não nasceram novamente. JR, oi, querido.
Eu não vou me preocupar muito nesse primeiro momento com as características dessas amigas dessa pessoa que nos mandou e-mail, sendo falsa, mesquinha. Eu quero me preocupar e quero também orientar essa pessoa que nos mandou o e-mail. A pessoa que percebe isso, a amiga. De como lidar com essa situação, de como lidar com uma pessoa dentro do ambiente de trabalho, dentro da igreja, que deveria demonstrar o fruto do Espírito, mas demonstra fruto da carne. Como é que Deus trata? Como é que Deus lida? O apóstolo, Deus ensinou aos profetas, Deus ensinou ao apóstolo Paulo como Deus trata, lida com esse tipo de pessoas, para que também nós possamos entender e tratar também da mesma maneira. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, diz o seguinte: eu vou lhe mostrar um caminho sobremodo excelente. E o caminho que é o amor, é a longanimidade, é a benignidade. Lembrando também que as mudanças, elas acontecem porque elas são frutos do agir do Espírito Santo. Hoje essas pessoas hoje elas são falsas, mesquinhas, grosseiras, vingativas e bajuladoras, mesmo estando dentro de uma igreja. Mas nós cremos que o Espírito Santo, ele tem essa capacidade, esse poder de mudar, porque não é por força nem por violência. Então, para nosso ouvinte e para tantos outros que estão frustrados com o testemunho pessoal de alguns crentes, eu digo, seja longânimo, seja paciente, porque o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera. E tudo suporta. Eu queria só e jamais acaba. Pontuar algo que o pastor falou aqui, uma coisa que há de se colocar é que muitas vezes, pastor JR, enfim, as nossas igrejas estão permeadas de sermões que massageiam o ego dos crentes e não confrontam a eles, né? No Brasil você está falando não, isso? Eu entendo que eu não tenho experiência lá fora. Mas não é no Afeganistão, não. É no Brasil mesmo que você está falando. Isso, no Brasil. E isso aí muitas vezes tem sido um fator de nós termos dentro das nossas igrejas crentes que não mortificam a sua carne, não são confrontados pela palavra de Deus. Para contrapor aqui, para poder alargar um pouco aqui essas nossas tendas aqui, todo trabalho tem uma hora de almoço. Em geral, as pessoas estão lá na hora do almoço, elas saem basicamente juntas, às vezes sim, às vezes não. Neste aspecto que envolve aqui essa chefe que é evangélica, as duas colegas dela que também se dizem evangélicas, a nossa ouvinte percebe todas essas dificuldades aqui, falsas, mesquinhas, grosseiras, vingativas e bajuladoras, e ao mesmo tempo a gente já descobriu aqui que a gente não conhece uma pessoa pelo que ela fala, mas você conhece a pessoa pelos seus frutos. Na análise dela, esses são os frutos. Como é que essa nossa ouvinte lida? No sentido de dizer o seguinte: ela anda com elas? É melhor evitar? É melhor ela estar junto para poder influenciar? Ou é melhor ela não estar para não ser contada como elas? Para que as pessoas não digam, olha lá, eram só 3, agora são 4. Agora o negócio vai ficar quente. O que vocês acham, companheiros? Acho que o fato de ser contado como elas é na verdade, uma das maiores forças que geram essa insatisfação. Porque o crente que tem um posicionamento maduro, que busca dar um bom testemunho dentro de um setor de trabalho, que é basicamente nossa discussão hoje aqui, ele tende a se incomodar muito quando ele vê alguém que professa a mesma fé tendo um comportamento diferente. Porque ele sabe que a imagem do cristianismo, a imagem dos evangélicos, ela vai ficar prejudicada de uma maneira geral por conta do testemunho daquela pessoa. E ele, como evangélico, vai acabar sendo prejudicado também, sobretudo se ele for uma minoria, né? Se nós tivermos aqui 4 crentes, essa crente que escreveu o e-mail com mais 3, se os 3 têm esse comportamento e só ela tem um comportamento diferente, ela vai acabar sendo colocada no pacote. Dificilmente as pessoas vão ter o cuidado de analisar caso a caso, pessoa a pessoa. Vão olhar os 4, 3 têm um comportamento desse, uma só tem um comportamento diferente. Então, muitas vezes esse incômodo, eu entendo que ele é gerado porque a pessoa sente que está fazendo um trabalho e pensa até que esse trabalho é vão, porque está zelando pelo testemunho, só que a maioria está esculhambando o testemunho. Então ela acaba por sentir que o seu trabalho, o seu esforço de manter um testemunho está indo pelo ralo, porque os demais não estão coadunando com essa ideia. JR, o problema não é andar com determinadas pessoas. O grande problema é andar só com determinadas pessoas. Porque o próprio Jesus, ele andou com publicanos, com pecadores, mas ele não andou só com pecadores e publicanos. Ele tinha também um momento de intimidade com Deus, um momento dele com os seus discípulos. Então a Bíblia diz que há tempo de juntar, há tempo de espalhar. Então nós temos que ser sal, salgar o mundo, dar uma razão, uma luz.
É claro que nós temos que nos envolver, nós temos que estar próximo às pessoas. O evangelho é isso, não é o monte, não é a separação, não. Jesus, quanto mais santo ele se torna, quanto mais santidade ele demonstrava, mais próximo das pessoas ele estava. Agora a gente tem que tomar um cuidado, porque eu sou pastor, também sou pastor de jovens, e a grande preocupação que nós temos é o seguinte: quando os jovens da igreja começam a andar com os jovens que não são da igreja, até um determinado momento é benéfico, mas depois se torna algo muito prejudicial, porque ao invés de eles somarem, ao invés de eles mudarem, são as pessoas, as amizades que acabam mudando alguns valores dos jovens da nossa igreja. Entendi. Sim, nesse ponto também, nós temos que tratar a nossa tolerância. Porque o Senhor Jesus, ele andou com os discípulos e houve um processo de conversão. E durante esse processo de conversão, alguns dos discípulos praticaram coisas que eram ilícitas, né? Nós temos aquela questão de Pedro, quando corta a orelha do soldado. E em tudo, Jesus Cristo procurava ter tranquilidade de ensinar como se portar de uma forma coerente. Então nós precisamos ter um pouco de amabilidade, nós temos que ter sentimentos diferentes ao que as pessoas têm. Ainda que elas estejam dentro da igreja, isso é bem claro, está claro aqui, que elas não têm uma fé verdadeira. Eu entendo se essa mulher que escreveu o e-mail, ela está estruturada em Deus, né? Porque, como foi colocado aqui, Jesus influenciava pessoas, e o maior relacionamento, o maior evangelismo que tem, na minha concepção, é o evangelismo pautado em relacionamento, né? E quando você constrói um relacionamento com o tipo de pessoa que está vivendo nessas práticas aqui, você tem uma vida com Deus, você tem o poder em Deus de influenciar essas pessoas para melhor, né? Então eu entendo que a melhor maneira não seria se afastar também, porque a visão que se tem de crente muitas vezes, o crente não fala comigo porque eu sou isso, aquilo, sou aquilo outro. Então jamais você crente, quando você poderia estar ganhando aquela pessoa com um testemunho de relacionamento. Muita gente reclama que o crente se sente superior e ele não conversa com determinadas pessoas porque ele se julga superior a elas, o que de fato não é verdade. Aqui de Mesquita, ouvinte dizendo: eu acho que o ouvinte tem que se afastar dessas pessoas e mostrar que ela é diferente, que essas pessoas não se converteram realmente. Por telefone também de Caxias, ouvinte dizendo: a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Estamos no fim do mundo, minha gente. Na minha igreja, por exemplo, tem se tornado comum as brigas entre os casais. O mundo jaz no maligno. O nosso querido ouvinte Vitor aqui por e-mail dizendo: hoje em dia existem evangélicos praticantes e não praticantes, além dos falsos evangélicos, porque um servo de Deus verdadeiro não comete tais atos. Não se escandalize com os que te rodeiam, diz ele para nossa querida ouvinte. Outro ouvinte conta que a JR, a minha chefe se diz crente e julga todo mundo, mas ela fala palavrão na frente de qualquer um e escandaliza o nome de Cristo. Hoje em dia, o crente julga o ímpio, mas não observa a si mesmo, conta uma de nossas queridas ouvintes, que carinhosamente eu vou guardar o nome dela para protegê-la, inclusive proteger o seu emprego. Se as pessoas se voltassem para a palavra, nada disso aconteceria, diz aqui o Jorge. Outro ouvinte dizendo aqui: o apóstolo Pedro tem uma das facetas mais interessantes da Bíblia, era alguém que tinha todos os defeitos, alguns: impulsivo, intolerante, egoísta, medroso, interesseiro e inconstante. Ele cita esses aqui. Ele estava presente em todas as situações em que Cristo estava e quase sempre se metia em alguma confusão, mas ele foi transformado, diz aqui a querida Tatiana. Outro ouvinte dizendo: por causa do mau exemplo de alguns cristãos, muitos se afastam. Na minha família, as minhas irmãs se desviaram por causa disso, diz aqui outro ouvinte. Do Jardim América, ouvinte dizendo: temos que viver segundo Cristo e não segundo o homem, porque o homem é falho. Eu já vivi situações assim, mas agora procuro olhar para mim e para Jesus. Aqui outro ouvinte dizendo: tem muita gente olhando para os outros e esquecendo de si mesmo. Perfeito só Jesus. A Vanúcia dizendo: seja você, minha querida ouvinte, o exemplo no seu trabalho. De Tomás Coelho, outro ouvinte dizendo: infelizmente é isso que eu tenho visto em muitas igrejas, sabe? Inclusive na minha. Mas o pastor falou que caía do homem o levantar de Deus. Eu sempre ouço essa frase. Ele está na Bíblia? Pergunta o nosso ouvinte. Eu nunca achei. Vou pedir o pastor Rodrigo, então, para informar para os nossos amados ouvintes se está na Bíblia, onde é que está. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM.
11h28 no Rio, minha irmã. Olha a hora, hein? 11h28. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Twitter @pastor J.R. Vargas. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui quem fala é a Evelyn. J.R. Vargas volta já já. O coração do Rio bate aqui. No Debate 93. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Missionária Kátia, a irmã, destacou a frase: é impossível tolerar isso. O que está acontecendo com essas pessoas, hein? Sim, JR, são duas questões. A primeira é que ela coloca: é impossível tolerar isso. Apesar de nossa indignação com os que agem de forma incoerente ao que pregam, apesar de ficarmos indignados, e a Bíblia dizer que nós temos que nos transformar, não nos conformarmos com esse mundo, nós não podemos ser intolerantes, nós temos que aprender a respeitar as diferenças, nós não podemos cercear o direito das pessoas de pensarem da forma que pensam, então nós precisamos ser tolerantes. Agora, o que está acontecendo com essas pessoas? O que está acontecendo é o seguinte: a palavra de Deus continua a mesma, Deus continua o mesmo, mas algumas pessoas, porque foi colocada aqui por ela, algumas pessoas estão agindo de forma diferente à natureza de Deus. O que está acontecendo é isso. Algumas pessoas querem agir segundo a sua própria natureza, não querem ser transformadas. É por isso que nós, pastores, às vezes, nós passamos por situações dentro da igreja onde as pessoas, elas não querem aceitar o que está escrito, elas não querem aceitar a verdade e querem agir segundo o seu coração. O que está acontecendo é que nós temos que voltar ao primeiro amor, nós temos que voltar a ser como Deus quer, nós temos que nascer de novo e sermos da forma que o nosso Deus planeja para cada um de nós. Essa experiência de transformação contínua, que parece que é o ponto aí, a pessoa está sempre sendo transformada. Há sempre uma mudança. A pessoa não é aquilo, eu sou assim, ponto. Ninguém é uma obra terminada, né? Nós somos todos uma obra em constante desenvolvimento. É isso, pastor Alessandro? A conversão, ela acontece no ato único, mas a santificação é um processo que leva a vida inteira. E JR, não julgando a nossa ouvinte, mas eu estou um pouco preocupado com ela. Você tá achando ela muito dura? Eu tô achando ela muito dura, porque se Deus fosse tratar com ela como ela está tratando dessas outras pessoas, eu não sei se de repente ela aguentaria. Porque parece que ela está olhando para os defeitos dos outros e talvez não esteja conseguindo ver que ela talvez também tenha defeitos tão latentes ou tão grosseiros quanto esse. Então, que ela possa ser um pouco mais misericordiosa. E a palavra misericórdia é um coração misericordioso, é você se colocar no lugar da pessoa. Então, eu vou orar por ela. E talvez por outras pessoas também, porque eu estou sentindo ela um pouco intolerante e está caindo naquele erro que Jesus condenou em Mateus capítulo 7. Que nós não deveríamos julgar para que também não fôssemos julgados. Tudo bem. Pastor Eduardo, o senhor destacou a frase: porque hoje, para alguns, quase tudo no evangelho é relativo e permitido. Por seu destaque. Eu compreendo que o relativismo é um dos agentes mais corrosivos, né, que existem. A Bíblia não é um livro relativo, não é um livro circunstancial, né? A Bíblia, e vale ressaltar que é a Bíblia a nossa regra de fé e de prática. A Bíblia é um livro de posições e de posturas e de apontamentos muito firmes, né? Por vezes categóricos, e não existe essa abertura para compreensões específicas mediante essa ou aquela situação, essa ou aquela circunstância. Aquilo que a Bíblia apresenta como comportamento, aquilo que Cristo apresenta como modelo de vida, como modelo de caráter, isso tudo é apresentado para nós de uma maneira muito, muito objetiva, né? Onde não cabe essa relativização. Isso é um problema muito grande, e esse relativismo ele é fruto
fruto de algo que o homem tem que por vezes o leva ao precipício, que é o desejo de sempre atender às suas necessidades, às suas demandas. Então, quando ele se vê confrontado com aquilo que ele quer, quando ele percebe que o seu homem natural está em desvantagem em relação àquilo que a Bíblia propõe, aí ele busca um subterfúgio para relativizar a questão. E isso é um mal terrível, e a gente está vendo isso de uma maneira assustadora, e isso se constitui num entrave enorme para o avanço desse processo de santificação, de conversão, do qual a gente tanto está falando aqui. A nossa ouvinte, quando fala sobre esse assunto, ela traz à tona aqui a temática que envolve a questão de se relativizar as coisas. Isso pode, aquilo não pode, isso convém, não sei o quê, de acordo com a opinião de um indivíduo. Foi reafirmado aqui que a Bíblia é a única regra de fé e prática, ou seja, a Bíblia é para onde a gente recorre. Que se for uma coisa cultural, vai ser uma encrenca, porque num lugar do país é de um jeito, no lugar é de outro, no lugar do mundo é de um jeito, no outro lugar completamente diferente. Se os nossos valores forem fundamentados no tempo hoje, é uma coisa, mas em 1519 era de outro jeito, e no futuro, pelo jeito que está acontecendo, vai ser de outra forma. Ou a Bíblia é a regra, é onde a gente recorre, ou nós vamos ter que nos adaptar aí sempre com um novo calendário de leis, de proibições ou de coisas que podem ser feitas e que ou eventualmente não podem ser feitas. Aí a nossa ouvinte diz: como mostrar e fazer as pessoas entenderem que estão sendo motivo de escândalo para o nome de Deus? Companheiros, como é que faz isso? O pastor Rodrigo, dentro dessa perspectiva, como é que a gente conversa com uma pessoa e diz assim: olha, o que você está fazendo, seu jeito, seu comportamento está inadequado, olha, está escandalizando. E nem todo mundo gostaria de ouvir isso ou ouviria isso numa boa, né? Algumas pessoas poderiam ouvir isso muito bravas, ficar indignadas e dizer: olha, isso aí, esse é teu olho, seu linguarudo, seu safado sem vergonha. Ô, JR, obviamente, você tem que, aí eu falo de relacionamentos, né? Se você chegar para uma pessoa que você não conhece, embora quando nós víamos o Velho Testamento, Ageu, por exemplo, chegava com uma mensagem bem dura. Assim diz o Senhor, e largava a palavra, doía quem doesse, e efetivamente era a voz de Deus ali para aquele lugar. Ok. Mas quando você tem um relacionamento com uma pessoa, fica muito mais fácil você chegar para essa pessoa e colocar: olha, meu amigo, eu estou vendo o teu comportamento, você está na igreja agora, está se irmando com Deus, está caminhando com Deus, só que o teu comportamento está causando uma certa repulsa, uma certa situação, escandalizando pessoas aqui no trabalho, e eu acho que você deveria dar uma olhadinha nessa área, obviamente com muita cautela, porque como você falou aí, tem pessoas que quando houve uma repreensão desse tipo, ou uma admoestação, a pessoa acha: não, você está passando que é o quê? Mais santo do que eu? Agora, obviamente tem pessoas e pessoas, mas eu entendo que tudo fica muito mais fácil quando se há um relacionamento envolvendo ambas as partes. É por isso que eu disse aqui que o evangelismo mais eficaz é o evangelismo pautado em relacionamento, que eu tenho liberdade para falar com a pessoa e a pessoa tem a liberdade para falar comigo, né? Então eu entendo que tudo tem que ser feito com muito cuidado, cautela, para não ofender a parte que está sendo confrontada. É muito interessante, JR, dentro de um casamento, eu sou casada há muitos anos, e a gente percebe que o outro, ele não gosta de ser repreendido de uma forma muito dura. Então a gente vai aprendendo. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta. Ninguém gosta. Nós vamos aprendendo ao longo da vida. Eu na minha família, quando eu vou conversar com meu esposo sobre os meus filhos, a gente costuma sentar, eu digo para ele: eu acho que nós poderíamos nos conduzir de forma diferente. Então eu acho que levar essas moças e essa chefe a uma consciência de que todas elas poderiam agir de uma forma diferente, para que haja conversão, para que haja um bom testemunho diante daquelas pessoas que estão ali, porque ser repreendido de forma brusca, como você mesmo citou, ninguém gosta. Ninguém gosta. Fica muito duro. Agora, vocês acham que seria muito assim complexo se ela, por exemplo, fizesse uma proposta para as três, disse: olha, vamos reunir para a gente orar?
toda quarta-feira a gente reúne aqui para orar e cada uma hora pela vida da outra, tal, isso ficaria muito complicado, daria muito na pinta, ou pode ser uma alternativa interessante, companheiros? Eu queria trazer um texto aqui, eu estava na busca, achei 1 Tessalonicenses 5:11, a gente está falando sobre essa questão de repreender alguém, falar sobre alguém, é claro que isso já está muito claro como o ser humano tem essa dificuldade, né? Muitas pessoas, inclusive, elegem seus melhores amigos pautado no fato de que esses amigos dificilmente os confrontam. Na maioria das vezes, para uma pessoa melhor, o amigo ideal é aquele que nunca lhe confronta em relação aos seus comportamentos inadequados. Mas essa questão da admoestação dentro dos relacionamentos, ela é uma orientação apostólica. 1 Tessalonicenses 5:11, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como na verdade o estás fazendo. Então, na verdade, o que a gente de uma maneira às vezes preconceituosa e pautada no conceito humano e mundano, a gente trata como sendo invasão da privacidade alheia ou meter-se na vida dos outros, a Bíblia configura de outra maneira, configura como suportando uns aos outros em amor, exortando-vos uns aos outros, porque nós estamos todos, o nosso interesse não pode ser só pelo bem-estar individual, mas eu também quero a salvação, eu também quero que o irmão que está do meu lado, seja no setor de trabalho, seja na igreja, eu também quero ver o seu bem. Então, dar a ele uma palavra, se ele resistir, se ele não quiser acatar, se ele achar que eu estou metendo na vida dele, aí é uma outra questão. Mas há um conceito. Faz uma reunião de oração ou não, pastor? Como? O senhor estava procurando a mensagem, eu não ouviu. A pessoa faz, pastora? Sim, é muito bom essa reunião de oração, e algumas empresas mantêm no horário do almoço, como você colocou. Foi. Porque a oração, às vezes essas pessoas, elas não têm um contato com Deus. Tem gente que só tem contato com Deus durante o culto. 3 vezes por semana, 2 horas. É o momento onde as pessoas têm a oração, onde tem a comunhão, e fora da igreja tem uma vida totalmente diferente. Isso acontece, é fato. Então, esse momento de comunhão que elas vão ter com o Senhor, de oração e às vezes de uma palavra, vai trazer uma comunhão com Deus e até com elas também. E uma oportunidade, porque a pessoa vai ganhar a oportunidade de ser ouvida. Sim. Porque se a pessoa chega e simplesmente diz isso, cá entre nós, como companheiros, aqui, a vida prática, a pessoa chega e diz, olha, eu queria te dar uma palavra, entendeu? Estou vendo que você é uma pessoa falsa, mesquinha, grosseira, vingativa e bajuladora. Qual de nós, entendeu? Vindo da vigília, em jejum há 78 dias, tá certo? Vestindo pano de saco com cinza na cabeça. Qual de nós ia dizer assim, olha, muito obrigado, que palavra boa, eu agradeço a você. Em geral, as pessoas ficariam um pouquinho desconfortáveis, até dizer, mas você só vê defeito em mim? Tem nada que ajuda? É claro que nós estamos com gente maravilhosa que vai dizer assim, muito obrigado. Por quê? Porque é sinal de preocupação. Sim. Se a pessoa está falando, é um sinal de preocupação, mas esse discernimento é que é fundamental. Como discernir que é alguém preocupada, uma pessoa preocupada com a minha vida e quer o meu bem, para uma pessoa que só quer apontar o dedo para a minha vida? É por isso que talvez a intimidade produzida pela comunhão seja o caminho, porque se não existir intimidade promovida pela comunhão, eu posso ficar indignado com a palavra alheia, mas se com a intimidade promovida pela comunhão eu descubro qual é a intenção daquela pessoa, como é que ela é, qual o posicionamento dela, a exortação dela, virá numa hora boa. Barnabé, pelo que a Bíblia diz, era um grande exortador. A gente não vê ele exortando, não está descrito uma experiência, pelo menos que eu me lembre, mas o acompanhamento dele, ainda Saulo, lá em Antioquia, quando ele pega Saulo para levar para Antioquia, para mostrar para Saulo o que era o evangelho na prática, no dia a dia, era uma figura extraordinária. Quer dizer, trabalhava isso de uma forma que não agredia, de uma forma amorosa, de uma forma carinhosa, e sempre uma forma carinhosa produz um bom resultado. Sim. Que aí a pessoa disse, não, você tem razão. Natan, quando trouxe a palavra para Davi, ele não tinha para onde ir. Ele não podia dizer mais nada. Isso aí não sou eu, não, isso aí é você mesmo. Ele disse, é verdade. E lembrando, Barnabé, ele aparece na história da igreja primitiva colocando seus bens aos pés dos apóstolos, que era até aquele momento chamado José. E a partir dali chama-se Barnabé, ele ajudou Paulo, ele ajudou João Marcos.
e quando se fala da exortação era a compaixão, era uma pessoa que tinha um coração transbordante de amor. A Bíblia diz, Provérbios diz que leais são as feridas causadas por aquele que ama, mas a Bíblia também diz no livro de Provérbios que assim como maçãs em taças de prata, em salvas de prata, é a palavra dita ao seu tempo. Então a gente tem que ter esse discernimento. O cristão, ele tem a mente de Cristo, ele tem que ter esse discernimento, o momento de falar, como falar e o momento só de se calar. Até porque, JR, quando você traz uma palavra de maneira coerente, né, confrontativa, mas de maneira coerente, de maneira sábia, você dá liberdade para a pessoa em outro momento, quando você também não estiver bem, porque quando trazem aquela mulher adúltera diante de Jesus, o homem chega e fala, o fariseu chega e diz, aqui adulterou e tem que ser apedrejada. Jesus, com muita sabedoria, ele dá uma réplica àquela colocação, dizendo, ok, quem não tem pecado pode começar a tirar a pedra, mas quem trouxe tinha tanto pecado quanto aquela mulher. Então, essa ouvinte aqui talvez possa não ser vingativa, bajuladora, grosseira, mas pode ter coisas nela que efetivamente as amigas também não concordam. Então, quando eu chego para as pessoas dentro de um relacionamento e coloco uma palavra de uma maneira tranquila, de maneira coerente, sábia, em um outro momento, essas pessoas que foram confrontadas agora podem ser usadas para me confrontar também. Porque isso existem os dois lados da moeda. Tá? E só a referência da ouvinte que ela falou aqui, onde estava escrito, na verdade a expressão se o cair do homem levantar de Deus é uma expressão que a gente vê na Bíblia Sagrada. O versículo não é ipsiliteris a expressão, mas ele faz uma alusão ao homem bom e ao homem justo, que está ali em Salmo 37, 24, quando o salmista diz, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminhar se compraz, se cair não ficará prostrado. E aí, lá em Provérbios capítulo 24, versículo de número, deixa eu ver aqui, meu Deus, cadê o óculos? Caiu aqui tá aqui. Ok, versículo de número 16 diz assim, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Então, faz uma alusão, obviamente, ao homem bom e ao homem justo. Também não é qualquer pessoa lá, o ímpio, o iníquo, caído vai levantar. Não, obviamente, está dizendo ao homem que é bom e é justo, no momento de fraqueza, de queda, Deus é poderoso para o levantar. Muito bem, aqui o ouvinte dizendo como mostrar e fazer as pessoas entenderem que estão sendo motivo de escândalo para o nome de Deus. É possível voltar ao evangelho puro e simples? Pergunta a nossa queridíssima ouvinte. Essa última frase, retirada do contexto, ela fica uma frase que tem uma reflexão de uma forma. Dentro do contexto em que nós aqui estamos, ela tem uma outra análise que é importante que a gente faça. Esse como mostrar, fazer as pessoas entenderem. Trata sobre o cuidado, o carinho, a aproximação, a verdade em amor, a maneira doce. Também a pessoa está pronta para ouvir, porque se fala, tem que estar pronta para ouvir. Você também não é perfeita para que só você fale e você não ouça, mas construir esse tipo de coisa, que pequenos grupos promovem muito bem isso, que é a prestação de contas, no sentido de um trocar com o outro. Quando alguém diz, olha, eu tô com uma luta nessa área, me ajuda em oração e tal, depois a pessoa vai compartilhando, um compartilha uma coisa, o outro outra coisa, os dois vão construindo juntos. Esse tipo de coisa que é promovido pelo evangelho. Dificilmente isso poderia funcionar neste relacionamento à distância, onde não existe proximidade. Que pensam os companheiros aí? Como mostrar e fazer as pessoas entenderem que estão sendo motivo de escândalo para o nome de Deus? É a pergunta que faz a nossa querida ouvinte. Usando a Bíblia, né? Se eu for abordar qualquer pessoa para poder mostrar um comportamento inadequado que ela tenha e eu contraponha esse comportamento com minhas filosofias ou meus conceitos, isso vai ser absolutamente fraco, um argumento fraco, né? Para que o argumento seja eficiente, ele precisa ser demonstrado a partir da Bíblia. Então, eu preciso abrir a Bíblia, né? Parece uma cena até esquisita, porque acho que tá caindo num desuso que é impressionante.
importante, mas abrir a Bíblia, literalmente abrir a Bíblia, né? Se não for o livro, que seja no smartphone, que seja no tablet, onde for, mas onde você tiver o recurso da Bíblia, né? Abra a Bíblia e a partir do que a Bíblia está propondo como comportamento, vai ficar muito fácil para a pessoa perceber que o comportamento dela não está condizendo com o que a Bíblia está propondo. Então, a maneira eficiente é com um instrumento da Bíblia. Deixa eu ler um versículo aqui da Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 16, que é uma carta, uma das que o apóstolo Paulo escreve para a igreja. Ele não escreve para ímpios, ele escreve para a igreja, que deveríamos deixar a mentira, trabalhar, amar. Ele diz o seguinte: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, aí vem uma cooperação. A comunidade se junta, se une em prol, né, da própria comunidade. Pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então nós temos a parte humana, mas temos que lembrar também que não é por força nem por violência também, mas ainda é pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando. O Evangelho, quando é pregado, ele confronta e ele transforma. E pode ser que essas mulheres, elas não tenham entendimento porque não têm conhecimento da verdade, elas não têm conhecimento da palavra de Deus. Acontece de pessoas estarem na casa do Senhor e não terem nenhum contato com a palavra, não ouvirem a palavra de Deus, não prestam atenção nos cultos, não leem a palavra do Senhor. Então há uma necessidade desse encontro com a verdade. E essa nossa irmã, ela pode ajudar as amigas a encontrarem a verdade. Muito bem. Dentro desse aspecto, companheiros, quando a nossa ouvinte descreve e aponta aqui as suas duas colegas e a sua chefe como falsas, mesquinhas, grosseiras, vingativas e bajuladoras, todos nós ficamos aqui impressionados com essas qualificações dadas aqui negativamente, evidentemente. Cada um aqui trouxe uma ponderação sobre esse assunto, no sentido de que talvez a nossa queridíssima ouvinte seja exatamente a chave para a mudança, ao mesmo tempo que ela precisa analisar o outro sob um prisma marcado por amor, por misericórdia e tolerância. Não há perfeição em ninguém. Você não é, elas não são, nós não somos. Daí um cuidado que a gente precisa ter. A base para nossa reflexão, para nossa análise é sempre a palavra, é a partir dela, não é a partir do que eu acho, do que eu penso, porque as criações são diferentes, a cultura de cada família pode ser completamente oposta à outra e ainda assim ambas estarem certas. Mas quando se trata da palavra, só há uma verdade e é preciso ser sal. É preciso ser luz para fazer a diferença no ambiente onde você está. Muito mais. Agora 10 minutos para as 11, 10 minutos para as 12, 10 minutos para o meio-dia, aqui no Debate 93 de hoje, minha gente. Conversa de mosquito. Ó o mosquito, cadê o mosquito? Vamos botar o mosquito aí. Conversa de mosquito. Aí, irmão. Diga lá. Estamos sem teto, tá ligado? É mesmo? Mas por quê? Estão queimando os pneus onde a gente mora. Não esquenta. Mas o que a gente vai fazer? Eu não sei. Mas eu vou ouvir o Debate 93. Então vamos nessa. Vamos nessa. Olha, Marcela, até os mosquitos da dengue, hein? Que é isso, hein? Isso é bom, né? Nesse sensacional. período que a gente tá aí. Vamos pra frente. Pesquisa 93. E aí, resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje, Marcela? A pergunta foi a seguinte: você conhece algum crente que vive a teoria do tudo é relativo e é permitido? 77% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem, sim. Quero agradecer o carinho e a participação dos nossos ouvintes no programa de hoje com a gente. No Twitter,
com J.R. Vargas e o Debate 93. Muito obrigado a galera do Twitter acompanhando a gente aqui. Muito obrigado aqui o Danielmar Garcia, mandou uma palavra boa aqui pra gente, a Bíblia é a base do cristão, sempre como fundamento. Quero agradecer aqui o Hernani Valadão, Olavo de Oliveira, Leandro Silva. Muito obrigado aqui ao Kleber Henrique, Semira Aparecida. Muito obrigado aqui ao carinho da Amanda Fernandes, Hernani Valadão, Vitor Borges, Aline Cordeiro, Andréia Freire, a galera participando comigo aqui no Twitter. Sempre bom demais ter a sua participação. Já anunciei aqui um monte de gente maravilhosa que me acompanha aqui no Face. Vamos pra uma galera agora. Da 93 FM. Vamos pro Face agora, aqui Alexandra Ferreira, Ana Paula, Suelen, Michael, a Ingrid Rodrigues, Helena dos Santos, Paulo Augusto, Ana Lu Antunes, Oséia Silva, Marta Gouveia, Renato Monteiro, Viviane Paixão, Kátia Ramos, Gisileia Rodrigues. Muito obrigado a essa turma maravilhosa acompanhando a gente aqui também no Face. Deus abençoe a todos aí acompanhando a gente no Face da 93 FM. Vamos então aos nossos prêmios, porque a Zenaide Santos de Tomás Coelho participou da pesquisa, ela que tem o telefone 9917 final 25, tá levando para casa o DVD Recordações da Leia Mendonça. E o Tarcísio, lá de Duque de Caxias, telefone 7504 final 33, participou da pesquisa e tá levando para casa o CD Vivendo o Impossível do Ministério Sarando a Terra. Jesus. Tá indo bem. A Terra Ferida. Tá indo entendeu? bem. Foi tranquilo. E aproveitando que você falou de Face, vou convidar você mais uma vez. Você que ainda não curtiu a página oficial aí do J.R. Vargas, curte facebook.com/J.R. Vargas para você saber qual é o oficial. Lá em cima na capa da página dele tá lá, Som Gospel 93. Você vai saber que é a oficial dele. Tem um e-mail aqui, JR. A Eva disse assim: olá, JR Debatedores, bom, a paz Eva? do Senhor Jesus. Eu moro em Guarujá, em São Paulo. Olha aí. JR, olha só, manda um abraço pro meu esposo Nuno. A gente sempre que pode ouve o debate. Tem sido muito importante pra gente. E tá. Ela tá pedindo aqui porque ela gosta de acompanhar os debates aqui ao longo da programação no site. Eu aproveito para dizer que você que quer ouvir, você entra lá no nosso site www.radio93.com.br e os debates ficam lá armazenados. Muito bem, então para o Nuno e para nossa querida Eva do Guarujá, a música. Olha, isso é um sucesso, até no Guarujá o povo tá cantando, hein? Eu achei que sabia, mas eu não sabia, mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. JR, diz aqui um dos nossos queridos ouvintes, um dos líderes da minha igreja caiu em pecado e depois ele se arrependeu, pediu desculpas à família e também à igreja. Só que por conta própria, ele não se submeteu à disciplina e se desligou da congregação. A sua saída foi suficiente para resolver o assunto ou ele deveria ser submetido à disciplina? Excluir, suspender, qual o caminho para que haja disciplina, santificação e restauração do que caiu? Qual é o modelo bíblico? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, o nosso irmão Haroldo de Oliveira agradece a presença dos nossos colaboradores de hoje. Pastor Eduardo, muito obrigado, um grande abraço, meu irmão. Minha gratidão, JR, mais uma vez a toda a equipe aqui, produção do Debate 93. É um prazer sempre estar com vocês. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando essa empresa, essa casa, que ela continue prestando esse serviço tão importante para o povo de Deus no Brasil. Deus a todos abençoe em nome de Jesus. Missionária Kátia Regina, nossa menina da mesa de hoje, muito obrigado pela presença. Obrigada a todos da 93 pelo convite. Gostaria de mandar um beijo para os meus amigos de trabalho que estão nos ouvindo, para a minha igreja Campo Missionário Atos dos Apóstolos e para o meu esposo, o Bispo Silva, que está aqui conosco também. Ao vivo hoje aqui. Ao vivo. Sensacional. Pastor Rodrigo, muito obrigado, um abraço. Especial para todo o pessoal da Nova Vida de Itacuruçá. Daqui a pouquinho estaremos lá mais tarde, né? A campanha Mano Posse das Armas de Deus, e minha esposa Valéria e meu filhão Davi, que sempre assiste o Debate 93. Muito bem. Pastor Alessandro, aquele abraço. Obrigado, quero mandar um beijo para minha irmã Rosária, que está fazendo aniversário hoje, seu esposo André, e convidar também todos aqueles que moram em Nilópolis e adjacências. Hoje nós temos o nosso culto de quinta-feira com a presença do nosso irmão Anderson Freire.
será uma bênção. Que Deus abençoe a todos os ouvintes. Bênção puríssima, muito obrigado aqui a toda a nossa equipe trabalhando e muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso Debate 93. Nós vamos orar juntos agora, vamos apresentar o tema de hoje, diante de Deus em oração. Muita gente que precisa dar bons frutos, bom testemunho, gente que precisa repensar as suas atitudes. E hoje, olha bem como é que as coisas são. Às vezes ninguém falou nada pessoalmente, mas Deus falou tanto com a pessoa. O Espírito Santo de Deus é que fala. O Espírito Santo de Deus é quem ministra sobre a nossa vida. Nós queremos pedir a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. Pediu o pastor Rodrigo para orar conosco. Nós vamos orar também pelos enfermos, todos aqueles que estão enfermos e carecem do nosso carinho e da graça e da bênção de Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por privilégio de estarmos aqui, trazendo à tona a tua palavra, para que essa ouvinte e tantos outros ouvintes possam ser edificados, ó Deus, por aquilo que vem de ti, a tua palavra. Senhor, tantos exemplos existem concernentes a esse fato. Nós te pedimos que o Senhor dê maturidade, guarde, que a visão dos teus filhos estejam focadas em ti, porque muitas vezes o homem falha e isso decepciona a carne, mas quando estamos fincados em ti, nós estamos edificados pelo Espírito Santo. Entregamos todos os enfermos, Senhor, ó Deus, que nesse momento se encontram em leitos de dor, pessoas que estão nos ouvindo agora nos hospitais, visita-os, ó Deus, seja cura, seja libertação para aqueles que precisam, em nome de Jesus. Eu aproveito para entregar, Senhor, a família da irmã Gleice, que perdeu seu pai, e tantos outros que estão enlutados também. Nesta manhã, nessa tarde que já se inicia, é o que nós oramos, crendo no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora.